Bom, falando em segundo turno, falando em análise, a gente, claro, já reforça nosso time logo cedinho na manhã desse sabadão com a gente, Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui da Band News FM, para falar um pouquinho dessa expectativa. Primeiro, bom dia, professor. Tudo bem, Sandro? Tudo bem, Roberta? Tô meio rouco aqui, tá de tanto falar de eleições e outras questões, mas estamos aí. Grande fim de semana, hein? Pois é, professor, claro, a gente vai ter um saldo completo, um desenho do que foi essa eleição amanhã, ali por volta das 8, 9 horas da noite, a gente já deve ter todos os resultados. Mas ontem foi dia de debate em várias capitais, outras cidades também, o debate da Globo. Ao longo de todo o mês, a gente ouviu muito sobre eleição, e aí queria te perguntar o seguinte, São Paulo acabou virando um pouco, já é sempre esperado, dessa vez talvez um pouco mais uma vitrine do que foi a eleição no país. Fora os candidatos, na sua avaliação, a gente discutiu as cidades? As cidades estavam em pauta nessa eleição? Olha, Sandro, Roberta, eu diria assim, estavam no limite do possível, né? A eleição nunca entra no detalhe, é muito difícil, porque primeiro, são muitos temas, em primeiro lugar. Imagina que uma prefeitura trata, desde a gestão de parques, ônibus, resíduos sólidos, sistema de saúde, sistema de educação, parte fiscal, por exemplo. Imagina discutir como vai financiar os projetos. Cada político faz as suas promessas, né? Eu prometo centros olímpicos, eu prometo mais escola de tempo integral, eu prometo acabar com as filas da saúde, eu prometo. Bom, mas e daí? Alguns prometem até transferência de renda e tal, mas vamos lá, como é que está a saúde financeira da prefeitura? Como é que vai ser a política fiscal da prefeitura? Como é que vai preparar a prefeitura para reforma tributária que vai literalmente acabar com o ISS, que é o Imposto Municipal? Então, vamos lá. Então, é óbvio que só dei aqui um minutinho, tá? Porque a quantidade de temas, a complexidade desses temas é enorme. Então, é óbvio que, mesmo que você tenha um bom tempo de debates, né, é difícil você tratar isso em 30 segundos, em 1 minuto, ainda mais que hoje os debates são direcionados para a internet. O que os candidatos querem é fazer os famosos cortes. Aliás, essa eleição, os cortes ficaram muito famosos, né? Porque as pessoas usam o Instagram, o TikTok, né? O YouTube, etc., para exatamente fazer as edições e fazer a reverberação, né? O engajamento das suas bases a partir dos debates. Os debates, na verdade, ou o horário de televisão e rádio, funcionam como grandes centrais de produção de imagem, né? Então, eu diria assim, eu sou mais otimista um pouco, viu, do que muitos críticos. Eu, óbvio que gostaria de muito mais discussão, mas eu acho que ela tem um limite, né? E vou dizer, o que é ruim, o que eu acho que é inaceitável, aí fica a lição, é uma lição para a gente aprender, para a sociedade cobrar, para a mídia cobrar, é o que não pode ter a tal da baixaria, certo? Que é outro segmento, que é o que eu chamo o lado B da política. Em São Paulo sobrou, certo? Né? Exatamente, aí não dá. E São Paulo, cá entre nós, teve muito isso. Muito mais no primeiro turno do que no segundo turno. E por uma razão muito simples, né? Porque no segundo turno os candidatos precisam do eleitor de centro. O eleitor que é mais moderado, que está mais indeciso e que eventualmente não gosta assim tanto da tal da baixaria, do lado B. Então, acaba indo um pouco mais para o lado de propostas, e ideias e conceitos. O debate da Band foi isso, quer dizer, óbvio que teve acusação, mas teve momentos, inclusive, de diálogo, né, de uma certa cooperação ali. Então, vamos lá, é o limite das eleições. Eu diria, no Brasil como um todo, cada cidade tem a sua característica, do seu debate, e eu acho que o que não dá realmente ao tal do lado B, a baixaria. Infelizmente, São Paulo aí deu uma péssima contribuição nas eleições desse ano. Professor, a partir dos resultados do primeiro turno, a gente falou muito sobre divisão da direita, né? Também sobre alguns resultados bem negativos para a esquerda, para o próprio PT também. A gente sabe que o PT acompanha com muita atenção o que vai acontecer em alguns locais estratégicos, por exemplo, Fortaleza, com o resultado amanhã do segundo turno. O que deve ser mais definidor amanhã para a gente prestar atenção, já mirando também as próximas eleições presidenciais, para o ouvinte ficar ligado? Olha, amanhã tem pelos dados de pesquisa, eu sempre digo, né? Treino é treino, jogo é jogo, pesquisa é pesquisa, eleição é eleição. Quem decide é o eleitor nesse domingo. Mas vamos lá, pelas pesquisas, a gente avalia muita pesquisa aqui, você vai ter alguns, pegando capitais, grandes cidades, você vai ter alguns segundos turnos muito emocionantes
E é óbvio que tem mais curiosidade, né? Porque as pesquisas mostram mais proximidade. Então, Fortaleza é o caso clássico, porque lá tem o Evandro Leitão, né, e o André Fernandes, é PL contra PT. Então é Bolsonaro contra Lula direto, né? E praticamente empate técnico, ou empate nas pesquisas, né? Então há muita curiosidade, uma cidade grande, uma cidade importante. A esquerda historicamente foi hegemônica lá, agora a direita vem desafiando a hegemonia da esquerda, e eu diria assim, é uma questão chave para o PT a vitória em Fortaleza. Então tem muita curiosidade. Outra curiosidade grande é Cuiabá, não é uma cidade tão grande, mas ela tem um simbolismo, é uma capital do agronegócio. Ali a direita sempre foi hegemônica, mas surgiu o Lúdio Cabral, que é um candidato do PT que está lá, não está exatamente em empate técnico, mas está muito próximo, né? Está muito próximo. Algumas pesquisas até estão dando empate técnico, então há muita curiosidade. O Lúdio Cabral, inclusive, ele fez um discurso mais moderado. Ele disse que é contra o aborto, ele disse que não quer saber de ideologia de gênero, então ele foi um pouco para as pautas chamadas comportamentais da direita. Pode ser estratégia, pode ser a crença dele, ele é uma pessoa que vem da área religiosa, para ver às vezes que essa coisa de esquerda e direita às vezes não funciona tão bem como as pessoas imaginam, né? Outra em prefeitura que tem uma curiosidade grande é Belo Horizonte, porque lá também tem uma disputa. A gente vai testar o governismo, né? O Fuad Noman, ele saiu lá de trás, quinto lugar, hoje lidera as pesquisas, muitas delas fora da margem de erro, mas não está decidido. Lá tem um candidato do Bolsonaro, o Bruno Engler, que desafia o governismo, digamos, que tem apoio da esquerda lá, o Fuad Noman, então também tem uma disputa aí. Outra prefeitura interessante, obviamente, São Paulo, né? Porque São Paulo... Aí, em pese as pesquisas dão uma diferença em torno de 10, 12 pontos entre o Ricardo Nunes e o Boulos, o eleitor é que vai decidir, e aqui tem uma disputa direta, aqui o Lula entrou na campanha, né, e aqui a disputa é muito mais entre Lula e Tarcísio de Freitas, né? O Bolsonaro ele ficou numa posição um pouco ambígua aqui, principalmente no primeiro turno, não apareceu muito na campanha diretamente, né? Então, mas quem realmente foi o padrinho e está na campanha do Ricardo Nunes é o Tarcísio de Freitas. Então, são curiosidades. Tem muitas cidades em que a diferença é muito ampla, né? Porto Alegre, a diferença é muito ampla, Natal, lá, o PT também concorre com a Natália Bonavides, mas tem uma diferença grande em relação ao candidato da União Brasil e tal. Então, assim, é natural, né, Sandra e o Roberto, que a curiosidade vai para essas campanhas que estão mais apertadas. De qualquer maneira, o quadro geral mais ou menos está desenhado. É uma vitória, vou arriscar aqui, é uma vitória do centrão. Não é nem... A gente às vezes confunde no Brasil a política tradicional, PSD, União Brasil, MDB, etc., com a direita. Não é bem assim, né? São partidos que estão na base do governo. O governo é de esquerda, né? Do governo do Lula. Então, eles estiveram em todos os governos, da Dilma, todos os governos. Não? Do Temer, do Bolsonaro. Então, são partidos do centrão, do tradicionalismo político brasileiro. A pergunta é, com quem esses partidos irão em 2026? Não é? Que eles vão ganhar força no governo Lula? Vão. Que, eventualmente, a gente tem até um ajuste aí ministerial para acomodar essas legendas com um pouco mais de força? Sim. Agora, a direita hoje não tem candidatura definida. A esquerda tem. O Lula é candidato, né? Bolsonaro não pode ser candidato. Tarcísio de Freitas talvez não queira, porque tem uma reeleição aqui em São Paulo. Ratinho Júnior, vamos ver como é que vai ir o Eduardo Pimentel. Nós temos a questão do Sandro Mabel em Cuiabá, por isso é outra eleição interessante, Sandro Mabel contra o Fred Rodrigues, que é uma disputa entre Caiado e Bolsonaro lá em Goiânia, né? Que é outra eleição, acho que de grande interesse. Então, eu diria, a direita está menos definida nesse plano para 2026 do que a esquerda com o Lula, né? Que a gente vai ver um cenário bastante mais complexo aí depois das eleições. Professor, queria falar de uma região específica que chamou bastante atenção. Normalmente a gente tinha talvez quase uma balança, não tem suas peculiaridades, mas o Nordeste era tido como praticamente um reduto de esquerda, né? Onde o presidente Lula sempre teve uma votação bastante expressiva, mas a gente viu nessa eleição, e é importante o que você falou, né? Não é uma direita que a gente está falando, uma corrente, todo mundo na corrente do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você tem um campo da direita enorme, que vai desde a centro-direita até a extrema-direita, mas a gente está falando, assim, de Salvador, a gente tem um prefeito de direita, o
o PT, a esquerda, não conseguiu. João Pessoa, a esquerda, não foi para o segundo turno. Teresina, a gente tem como exemplo, assim, que a gente talvez possa falar de um político ligado mais à esquerda que venceu, o João Campos no Recife. Mas, no geral, a gente olha hoje para o Nordeste. Em relação aos prefeitos, é importante destacar isso, o Nordeste está se aproximando mais da direita e... o que explica isso? O Nordeste, por exemplo, tem uma crise de segurança pública em alguns estados bem importantes, citando a Bahia, por exemplo. O que explica essa proximidade um pouco maior na eleição municipal do Nordeste com a direita? Olha, esse é um tema interessante. Fato, isso aconteceu nas grandes cidades do Nordeste. Fortaleza é a única, na verdade, que o PT tem alguma chance, né? A gente vai ver amanhã. Aí você tem Natal, União Brasil está na frente, as que estão disputando agora, né? Aracaju, o PL está na frente. Lá no norte, bom, aí é norte, né? Belém, o PMDB com o Igor Normando está na frente, mas também aí é um centro, digamos assim, moderado, né? Então eu diria assim, de uma maneira geral, o que acontece? Lula, em primeiro lugar, não entrou direto na campanha, porque preservou essa distância presidencial, né? Não quis entrar, vamos brincar, em bola dividida, porque imagina, o Lula entra numa eleição onde tem o candidato da União Brasil, onde tem o candidato do MDB e onde tem o candidato da esquerda. Qualquer um que ele apoiar, no outro dia é problema na Casa Civil, é problema no Congresso, é problema para 2026. Então ele fez uma atitude estratégica. Agora, tem outro ponto também. A esquerda vem recuando no Brasil. O PT teve mais de 600 prefeitos em 2012. Tá? Foi caindo, teve aquela crise de 2015, 2016, ainda não se recuperou. Agora, chegou a 180 e poucas prefeituras, agora teve uma recuperação, perto de 250 prefeituras, mas está muito longe de 2012. Tá? Então dá para dizer assim, sociologicamente, vamos dizer assim, que o eleitorado está mais conservador nesse sentido. Inclusive conservador em termos de costumes, quer dizer, aí tem as máquinas políticas desses grandes partidos têm funcionado muito. Você tem hoje o Brasil é o país que mais distribui emendas parlamentares do mundo, das democracias. Então esses partidos distribuem muitas emendas porque tem bases grandes no Congresso, né? Você tem o maior fundão eleitoral, o maior financiamento eleitoral partidário, que é o fundão eleitoral brasileiro, do mundo também. O Brasil só tem recorde, né? Para gastar dinheiro a gente tem recorde. Então esse sistema político, establishment político brasileiro, tem realmente muita força. Agora, vai dar muita tese de mestrado, doutorado aí de ciência política, porque realmente houve, nesse momento no Brasil, uma migração do eleitorado para posições mais conservadoras. Eu estava vendo um mapa ontem, a semana ainda, onde um colega nosso na área de política, ele pintou quanto mais azul mais à direita, quanto mais vermelho mais à esquerda. E colocou todas as câmaras de vereadores e todas as prefeituras do Brasil. É impressionante o gráfico, né? A imagem do Brasil ela é praticamente toda azul, com algumas manchas vermelhas lá no meio, assim, perdidas, né? Então, isso não necessariamente reflete para a eleição presidencial, tá? Sim. Porque o Lula se descola dos partidos de esquerda e leva junto com ele muitos partidos mais conservadores. Mas que há uma migração cultural, comportamental, na direção de posições, digamos assim, mais conservadoras, moderadas, etc., nessa eleição não há dúvida, é o que os números estão mostrando. Né? Apesar desse racho histórico na direita também, né, professor? Como é que você vê a expectativa e a preocupação com as taxas de abstenção para o segundo turno, né? Porque a gente observou que mobilizaram demais as candidaturas aí na reta final, especialmente em capitais ali onde as pesquisas apontam votações mais apertadas, Goiânia, BH também, onde o número de eleitores que faltaram nas urnas no primeiro turno, inclusive superou a quantidade de votos dos respectivos líderes nas disputas, né? E se a gente faz a comparação com a pandemia, a taxa de abstenção ficou muito alta. Qual que é a expectativa para o segundo turno e o que explica também essa taxa tão alta? A gente falava sobre muita violência durante as campanhas, violência política. Isso tem afastado o eleitor? Olha, tem uma regra nesse negócio, né? nessa questão da abstenção. Eleições aonde há uma distância grande, todas as pesquisas mostram uma distância grande, tendem a mobilizar menos, né? Porque o eleitor já pensa que
o pleito está decidido e tal, então tem uma margem, mas a margem é 2, 3, 4% no máximo que dá a variação, porque tem a multa, o brasileiro já se habituou a votar, já reservou aquele domingo lá para ir votar, mesmo que a multa seja só 3,50, então ninguém está muito preocupado com o valor, mas é uma incomodação, então a boa parte tem que ir lá justificar na própria sessão eleitoral. Bom, você tem que ir lá justificar, já vai lá e vota, né? Eu sou, para dizer para você, sou muito cético em relação ao voto obrigatório, acho que ele deveria ser facultativo, mas isso é só uma opinião minha aqui no sábado de manhã. O fato é que o voto é obrigatório, então o comparecimento no Brasil, ele sempre fica beirando ali, no total, uns 70%, se fosse facultativo ia para 50, 50 e poucos, mas é obrigatório, vai para 70, e você tem essa variação de 3, 4, vamos deixar assim, aonde você tem disputas menos acirradas. É evidente que é muito mais estimulante o eleitor ir votar, né, lá em Fortaleza, ou uma campanha como, sei lá, Curitiba mesmo, que está uma disputa ainda mais apertada, né, ou do que votar em Porto Alegre, que tem uma distância de 15 pontos, né, e outras capitais têm distâncias muito grandes, né. Então é evidente que há um interesse maior. Mas eu não me preocupo, eu acho que, eu sempre vou dizer assim uma frase, que é um direito do eleitor não ir. Se ele paga a multa dele, arca com as consequências da decisão dele, né? Esse tema do voto obrigatório, no fundo, é uma imposição que vem da época do regime autoritário no Brasil, de muito tempo, acho que deveria ser revisada no Brasil. Mas nunca houve nenhum prejuízo à legitimidade dos políticos pelo fato da abstenção ter sido maior ou menor, etc., né? E é natural que no segundo turno, muita gente fora aumente a abstenção eleitoral, né? Porque muita gente não se sente contemplado nas duas opções, né? Há muito ceticismo, né? Mas eu não me preocupo muito com isso. Mas a diferença é essa, 3, 4 pontos, quando a campanha está menos mobilizadora, né? É sempre importante, né, professor, lembrar, muita gente ainda, às vezes, acaba acreditando nessa lenda, né, tantos por cento de brancos, nulos e abstenção pode anular uma eleição. Eleição é voto válido. Então, amanhã, voto válido é o que vale. E pra gente fechar, professor, segunda-feira a gente vai estar discutindo quem são os eleitos, é a direita, é a esquerda, mas a partir de terça-feira, muito provavelmente, 2026. Já tá na pauta, como a gente falou aqui, né, com um candidato, pelo menos até aqui, claro, o presidente Lula, na direita ainda o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, mas dizendo que vai concorrer, não pode nesse momento, se fala no governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e aí eu queria falar um pouquinho da importância na prática dessa eleição, lembrando uma eleição que eu acompanhei de perto, lá em 2006, muito se acredita aos prefeitos, uma vitória bastante surpreendente na época, de Jacques Wagner, do PT, que derrotou o carlismo na Bahia, as pesquisas na véspera indicavam uma vitória de Paulo Souto, na época PFL, né, apoiado pelo então senador Antônio Carlos Magalhães, e muito se acredita a Lula na época, mas também aos prefeitos, fazendo aquela campanha basicamente batendo na porta das pessoas e pedindo voto para o candidato, uma traição em muitos prefeitos que eram de um campo ligado mais à direita, acabaram, entre aspas, traindo a direita e apoiando a esquerda. Um prefeito faz uma diferença muito grande quando a gente está falando da futura eleição de governador, de presidente da República. O fato dele estar ali no dia a dia, ele vira um cabo eleitoral com essa importância? Olha, vou dizer, na eleição para o Congresso, sim, na eleição para presidente, muito menos, tá? Porque a eleição para presidente, ela passa por cima, ela é muito uma eleição de opinião, ela não é uma eleição de máquina, né? Então tem muito voto, o cara vota no candidato, digamos, da direita para prefeitura, para vereador, mas vota no candidato da esquerda para presidente, ou o contrário, vota no candidato da direita para presidente, mas é amigo, é colega, é conhecido, ou tem uma vinculação política, uma simpatia local por aquele vereador mais à esquerda ou mais à direita. Então não há essa conexão. O que há de fato é conexão com o Congresso. Por quê? Para a eleição no Congresso, você tem dois tipos de candidato, estou simplificando um pouco, tá? Você tem o candidato de opinião, né? Você pode ter, por exemplo, vamos pegar aqui em São Paulo, o Boulos e o Ricardo Salles, para pegar um de esquerda e um de direita. Eles fazem 1 milhão de votos, um faz 600 mil, outro 1 milhão de votos. Ou a Carla Zambelli, do PL, né? E aí são votos de opinião, são pessoas que concordam com a opinião desses candidatos, seja o Boulos, seja o Ricardo Salles,
e votam, né? Não é um problema de ter vereador, ter máquina, né? São vozes de opinião. Agora, a maior parte dos congressistas no Brasil, dos políticos, são políticos de máquina, têm estruturas, né? Então, eles têm lá. Eu me lembro conversei agora há pouco até com um candidato, um pré-candidato já para 2026 a deputado. Ele me disse: não, eu tenho 60 prefeitos me apoiando, uns 300 vereadores. Já está fazendo conta na planilha, tem uma planilha lá e faz a conta, né? Cada vereador, cada vereador me consegue lá uns 500 votos, cada prefeito me consegue uns 3.000 votos, então ele faz essa conta, né? Não é bem clara essa conta, bem precisa, pode dar tudo errado, mas, digamos, aí por aí, porque aí você tem mais, você tem essa estrutura, por isso que tem as emendas, né? 37 milhões por deputado, 37 milhões ano, então 150 milhões por mandato, ele distribui para os vereadores, para os prefeitos, para as regiões onde ele faz voto, elege lá, ajuda a eleger os vereadores e os prefeitos, e depois recebe a retribuição em apoio nas eleições para o Congresso. E aí cresce o partido, tem mais fundão eleitoral, né, mais gente para distribuir emenda, e retroalimenta esse sistema, essa máquina, né? Então, eu diria, para o Congresso é evidente que essa máquina funciona, e no fundo é esse o foco. Quando a gente vê o Kassab, né, o Valdemar Neto, Valdemar Costa Neto, enfim, esses presidentes de partidos que operam na máquina, né, eles estão visando muito mais o Congresso. E, obviamente, isso serve como uma carta de negociação para negociar posições num futuro governo apoiando um candidato presidencial, eventualmente indicando a vice-presidência, né? Mas, digamos assim, não há uma conexão direta, quer dizer, porque, vamos lá, se o prefeito não estiver bem no final do mandato, daqui a 2 anos, ele pode, apoiando um candidato presidencial, tirar voto. Então, mas ele dificilmente vincula, quer dizer, o eleitor acaba fazendo uma eleição plebiscitária para a presidência da República, a polarização vai continuar. A grande dúvida é quem será o candidato da direita contra o Lula, né? Essa é a dúvida. E aí, tivemos o resultado das eleições. Por exemplo, se o Sandro Mabel e o Eduardo Pimentel ganharem Curitiba e Goiânia, o Caiado e o Ratinho Júnior ganham alguma força. Se o Nunes perder em São Paulo, o Tarcísio de Freitas perde um pouco de força. Então tem essas pequenas variáveis aí que simbolizam, mas é a grande dúvida, né? Quem será o candidato que vai enfrentar Lula em 2026. Professor, muito obrigada pela entrevista, acordando cedinho com a gente neste sábado, falando aqui do amanhã aqui também, né, professor? É verdade, né? Também estará com a gente amanhã. Cobertura completa da Band News FM. Bom trabalho, professor. Obrigada, viu? Bom trabalho e boa eleição para todo mundo. Grande abraço. Um abraço. Valeu.